tudo bem, gente? Tudo bem? Hoje um programa bem especial. Estamos aqui no nosso estúdio Casa da Fernanda, né? Estúdio Casa da Fernanda, porque hoje nós vamos falar de dois assuntos que a gente quase não fala. Pouco. Quase. Vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores do Esquema Novo, mas boa parte do tempo, a gente passa falando desses dois assuntos. Cinema a gente fala, inclusive, dentro do Esquema Novo. Agora, futebol a gente fala em off. Né? Mas inclusive hoje com as provocações. Inclusive com as provocações. A gente costuma falar também de política e religião. Mas fica para outro programa. Não fica para programa nenhum. Fica para programa nenhum, na verdade. Porque hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Cinefute, a mostra Cinefute, que começa essa semana em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Mas quem vai falar mesmo pra gente é a Daniela Fernandes, coordenadora da Cinefute BH. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Dani. Porque se é um assunto que é bem mais legal do que futebol, é o Cinefute, né? E hoje a gente tá bem mais interessante. Bem mais. De cara, vamos falar sobre a mostra desse ano. É a 10ª edição? 10ª edição. Cinefute é uma mostra que acontece BH, Rio e São Paulo. Simultaneamente, não é isso? Ele começa amanhã no Rio e vai até o dia 10. Aí dia 10 termina Rio e Niterói, que esse ano a gente faz Niterói também. E aí dia 11 começa Belo Horizonte, dia 12 começa São Paulo. Então a gente faz quase simultâneo São Paulo, Belo Horizonte. Quando ela fala amanhã é dia 5, tá? É dia 5, Porque você sabe, né, gente? A gente grava com antecedência, tá né? Isso, Mas então, Cinefute é uma mostra de documentários ligados ao futebol, que tem como tema o futebol. E aí, a gente já estava conversando aqui antes, né, sobre várias coisas que acontecem na mostra, que já aconteceram e tal. Puxando a sardinha para o nosso lado aqui, eu estava vendo a programação, antes da gente detalhar um pouco, vocês têm um cuidado de incluir na mostra aqui em Belo Horizonte documentários, filmes, né, que tenham Atlético, Cruzeiro e América. Mas às vezes isso não acontece, não é isso que você estava contando pra gente? Isso também é no Rio e São Paulo. Isso. Especificamente lá deve ter mais cidade. Flamengo, Fluminense de interesse, e tal. né? Quando a gente abre a seleção, assim, a gente abre geral. Então, assim, é internacional, então vem muito conteúdo de fora, estrangeiro pra gente. Mas aí quando vem, o Toninho senta comigo e fala assim, Dani... Toninho é o coordenador, o diretor do Cinefute, né? É o nosso treinador. É o treinador. O Toninho é o idealizador do Cinefute, enfim, um apaixonado pelas essas duas artes, cinema e futebol. E aí a gente faz essa curadoria. Então, geralmente a curadoria Minas passa por mim também, né? Uhum. E ele fala assim, Dani, recebemos X filmes mineiros, aí entra para a sua curadoria. Que aí ele fica curadoria Rio-São Paulo. Assim. Eu tenho uma curiosidade, todas as vezes, todos os anos, né, quando anuncia o Cinefute, eu pego a programação e falo assim, gente, como tem filmes sobre futebol? Porque você imagina, são 10 anos de filmes, e são vários filmes sobre futebol. Porque a gente sabe que é uma paixão mundial, ok, brasileira, mais ainda. Mas você ter tantos filmes assim sobre futebol é uma isso loucura, já vem de um né? tempo, né, na verdade. O Canal 100, que era aquele Desde clássico, Canal 100, né? Passava, Mas é engraçado isso que você falou, porque existia uma máxima e tal, de que não tinha muita coisa sendo documentada sobre futebol. Mas é o contrário do que a gente vê aqui. A gente já exibiu 400 filmes nesses 10 anos. Imagina que loucura. E a média, nossa, é 200 filmes por ano. Que loucura. 200 lançamentos por ano. Assim, muita que coisa. chegam pra As gente. pessoas não têm essa noção mesmo, né? A gente não tem, E né? não é A gente só não tem. documentário, tem ficção, tem Pois animação, tem muita ficção também. O que legal é isso. E não só brasileiros, né? Tem Sim, coisas estrangeiras também, né? estrangeiro. Muito América Latina, pelo que eu vi aqui. Tem América Latina, esse ano tem Peru, Venezuela, Uruguai.
Mas também tem um pouco, a gente tem Inglaterra, Itália, Mourinho, tem filme do Zé Mourinho, tem dessa tradição também. A gente faz parte de uma federação de cinema de esportes em Milão, na Itália. E aí, assim, essa federação são 16 festivais no mundo inteiro que fazem cinema de esportes, não só futebol. O Cinefute, ele foi o segundo festival internacional de futebol. O primeiro é na Alemanha, em Berlim, com 11mm. Que legal. Que já existe, acho que já tem quase 18 anos esse festival. Que é um país também super tradicional, né? De futebol. E o Cinefute, e logo em seguida surgiram 14 festivais de cinema de futebol espalhados pelo mundo inteiro. Que loucura. Então, é uma É bom que eles vão circulando também, né? Para eles também. Os próprios filmes, né, vão circulando isso, nesses nesses festivais. festivais. E a ideia, por exemplo, quando a gente se reúne uma vez por ano em Milão, é que todos esses festivais, eles, enfim, a gente explica como é que foi a dinâmica do ano do festival nosso e a gente troca filmes entre a gente. Legal. Então, por exemplo, o ano passado eu levei 2 filmes atleticanos, o Anderson, do Rodrigo Meirelles, que é sensacional, é a história de um torcedor deficiente do Atlético, e o Imortal do Gelo, que conta a história do... Que vai ser exibido esse ano Que vai também, ser né? exibido Eu vi ele também. aqui. Que é a história do Vavá, né? Que é o campeão do gelo, porque todo mundo achava que o campeão do gelo estava no hino, mas que não existia. Que não existia. Então tá aqui o documentário para Gente, provar. O Vavá, a gente trouxe ele pro cinema. Chegou Chegou tarde, Mas chegou. Claro. Tá? É a né? prova viva que Existe nós campeão somos do gelo. campeões Existe campeão do gelo. Tá aqui. Na era Ó. do gelo, mas tá aí. E olha, Né? e o Vavá tá vivo. E o campeão do Vavá tá gelo, vivo, o Vavá né? tá vivo. Que legal, gente. Existe uma característica, você estava falando essa história de país, né? Que a Itália tem muitos filmes, de cada país, por exemplo, o Brasil produz mais documentário, a Alemanha produz mais ficção, a Turquia produz nada. Não tem muito isso. A gente Não, recebe né? tanta É coisa. misturado. O diferente desse ano que a gente percebeu é que a gente teve mais séries de cinema, séries de televisão voltadas para o Legal. futebol no Brasil. Aham. Tanto que no Rio de Janeiro a gente abre uma sessão só para exibir os primeiros episódios dessas séries que estão sendo feitas de futebol, né? Uma, inclusive, eu acho que eu posso soltar, que tá no processo de... Finalização? Não, de produção, produção. assim, que é a história do Tele Santana, que é o Guilherme Fiuza que tá fazendo. Sim, legal. verdade. Ansiosamente Legal. por essa série. Agora, voltando para a mostra aqui desse ano. Homenagens, né? De novo, as homenagens tem uma ligada ao Atlético, uma ligada ao Cruzeiro, uma ligada ao... Tem sempre isso, né? Mas você sabe que às vezes, assim, na primeira edição do Cinefute, em 2013, a gente homenageou o Vila Nova. Então a gente também foge um pouco Dessa coisa de ser só os 3 times, né? Os É principais, claro Tá né? que certo. os principais sempre vão ter conteúdos, mas, por exemplo, a gente já exibiu muito conteúdo dentro da Mostra Minas nesses anos todos de futebol do interior. Então Legal. é uma oportunidade também, porque quando a gente fala que a gente não exibe os mesmos filmes que Rio e São Paulo, é porque, na verdade, cada cinefute de cada cidade, ele tem a preocupação de contar a sua história local. Então, assim, quem somos, qual é a nossa história. Então, não fazia sentido, por exemplo, trazer um filme do Corinthians ou trazer um filme do Flamengo, claro. sendo que a gente tem times Não maravilhosos aqui. 853 municípios e a gente tem time para tudo quanto é lado. Você falou do É. Vila Nova, eu lembro um professor meu, o único colega que eu tive em colégio que torcia pro Vila Nova, ele sofria bullying do professor. Falava assim, quem torce pro Vila Nova é Vila não vence, né? Ele falava o tempo todo. Gente, eu não vou conseguir, eu tinha que voltar, deu um corte aqui, então eu tenho que fazer uma cara assim. Vila Nova e de Nova Lima, não é? Nova Isso. Lima, exatamente. Estádio Entendeu? Castor Cifuentes. Posso ser né? contratada, tá, gente? Você ia contar uma A história? gente tem uma história cômica, porque no primeiro Cinefute a gente ia fazer um vídeo de homenagem do Vila Nova. Então a gente foi pro dia do jogo, né? Ele ia jogar contra o Cruzeiro, então assim, era um domingo, parou a cidade,
tinha bandinha de música, gente. e o povo descendo com a família inteira uniformizado, Vila Nova, fanfarra, umas coisas que a gente não vê muito Aham. aqui, A gente só mais vê na futebol no cidade. interior. Maravilhoso, maravilhoso. E aquilo foi incrível, só que a gente esperava que o Vila fosse fazer pelo menos um gol, e tomou de 3 do Cruzeiro, e aí a gente ficava assim... Oh, meu Deus. Agora, falando Esperando. dessa história do interior e tal, eu tô vendo então, um documentário que merece destaque, um filme que merece destaque, eu acho que é o Made in Várzea, né? Pela questão que trata, que tem O a... Made in Várzea, ele não é exibido aqui, né? Não é exibido aqui? Não, o Porque Made é não. uma pena, porque a sinopse é maravilhosa, né? Que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, dizia o decreto vigente entre 41 e 83, né? Que proibia as mulheres de jogar futebol décadas depois, né? Pois é, então. Mas a gente tem um muito similar, que Ah, é o esse? Radar. O Qual que- Radar é o primeiro time de futebol feminino do país depois da queda do decreto. Então, Ah, legal. Tá. E ele é histórico, assim, ele é maravilhoso, assim, e os depoimentos das jogadoras do Radar, assim, é um filme incrível. Agora, Dani, você estava contando pra. A gente estava contando você estava contando pra gente a sua história no futebol, né? Porque assim, você é uma mulher coordenando uma mostra de futebol que, querendo ou não, quer dizer, hoje existem campanhas e campanhas e campanhas, inclusive mas está ainda- em curso uma grande mas campanha ainda é para um acabar com esporte- a homofobia, mas entre outras coisas, né? Mas ainda é um esporte masculino, né? Majoritariamente masculino. Como é que é você? Porque você deve lidar com isso o tempo todo, né? Você lida com algum tipo de preconceito? Já passou por isso? Ah, sim, né? E aí a minha equipe brinca muito, que fala assim, poxa, mas você tem essa carinha tão novinha, tão fofa. Eu falei assim, fofa é uma coisa que você não vai me definir. Porque eu sou muito brava. E novinha nem tanto, porque eu já tô quase 40 anos, já tô numa... novinha. Eu tô novinha, mas é... Fala que você Mas tá novinha. Fala, Mas isso aí. eu gosto dessa fase, assim, porque eu acho que pra mim é a melhor fase, assim. O novinho, às vezes, parece que não tem muito... Não tem muita... experiência no sentido, assim, de manjar algumas coisas, e aí a vida já leva. Mas, assim, a gente consegue driblar algumas coisas, né? Então... E a forma também da gente impor, do trabalho bem feito também, aí a gente consegue, enfim, marcar um território, um respeito legal também. Que legal. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Claro que rola, tipo, um homenageado jogador de futebol que te liga de madrugada querendo que você vá na casa dele, mas aí, sabe, a gente tenta contornar. Gente, não vamos citar nomes, tá? Por favor. Não, prefiro não. Melhor não citar Mas nomes. foi o único incidente que teve, mas de restante foi De boa. E a gente tem visto, na verdade, assim, mais mulheres no aquele, como Cada diz, o vez fator mais, extra-campo também, né? Assim, não jogando, mas bandeirinhas, trabalhando como Sim. fotógrafa, enfim, né? De todas as maneiras, cobrindo futebol, né? Trabalhando nesse universo. E assim. uma das nossas homenageadas é essa mulher. Ah, a Nina fala Abreu. sobre ela. A Isso. Nina Abreu, eu falo assim, quando eu conheci ela no Cinefute lá em 2013, eu já vi ela e falava, cara, quem é essa mulher? Porque assim, você imagina uma mulher poderosa, bem consciente, assim, bem firme, assim, numa posição que só tinha homem, que é a Federação Mineira de Futebol. E a Nina era a coordenação de comunicação da federação. Então, às vezes, você ouvia os gritos assim, sai do campo! E você via assim a Nina, e você olhava O famoso assim, dando um espalho, né? dava um dos homens que eu ficava assim, cara, que mulher é essa? Parabéns. Mas a gente tá falando aí também, a gente conhece a Angela Azevedo Não, também. sim. que- A Ângela trabalhou durante anos no Cruzeiro. né? RP do Claro. Cruzeiro E tem também. uma história familiar maravilhosa. Maravilhosa. Também. A Eu Ângela preciso tem. conhecer melhor a história do pai dela. Seu Aham, Azevedo. Seu Azevedo. Seu É. Eu vou pedir, por favor, Aham. para ela me contar essa história. Aí, porque eu acho que Angelita, vira tá vira vendo? Um filme. Já precisa ligar pra Dani, tá? Uhum. Uma- Um filme. Ludmila, você precisa fazer um documentário sobre Sim. Sobre o seu seu avô Azevedo, tá? e colocar sua mãe no meio. Com Isso. certeza. Por favor. Uma curiosidade, até que você falou, depois que eu vi que realmente o Made in Várzea passa em São Paulo, não está em BH dessa vez, e ele é um filme de 2019, né? É novinho. É novinho. Ah, não. Então, corre o risco nesse caso de vocês exibirem, por exemplo, no ano que vem? Como é que é essa? Corre, Né? corre. Aham. Se você tiver um
um impacto muito legal, corre. Porque ele tem um tema que é mais, né? Não é Porque, tão para ligado a você ter São uma Paulo. ideia, o Copa dos Trabalhadores, que a gente vai ser a Abertura. abertura, Uhum. ela foi o encerramento do Cinefute no Rio ano então. passado. Ah, tá. Legal. Então, Uhum. a gente tem essas coisas também. A gente Você não tá tem muita falando preocupação do ano, não, sabe? Aham. Essa coisa de Sim. sempre ter que ser naquele Daquele ano. ano, tá. Porque às vezes a gente descobre algumas pérolas, É. né? E algumas Ah. coisas que estão escondidas no fundo do baú e que surgem, assim, Uhum. né? Por exemplo, eu surgi no Cinefute porque eu tinha acabado de restaurar um filme que era Qual o foi? Tostão, A Fera de Ouro. Ah, o de Tostão. 1970, Paulo Lender. Paulo Lender Aham. e Ricardo Gomes Leite. Ricardo Gomes Leite. E assim, eu tiro dos porões ali da Cinemateca do MAN, junto com a Hernani, e a gente, junto com o BDMG Cultural, a gente restaura o filme. Uhum. E assim, é a primeira trilha sonora do Milton Nascimento. Do Milton Nascimento, Para sim. cinema. É. Maravilhoso. E é a primeira tomada aérea que você tem também no cinema Uhum. mineiro. Então, tem umas imagens de helicóptero no Mineirão antigo, Legal. década de 70. Muito antes do Brasil drone, né? estava- Muito antes do drone. Aqui, cantando aquela música, Brasil está vazio. Pois é. E aquilo é de arrepiar. É de arrepiar. Então, É. a gente resgata o filme que estava se perdendo, a gente restaurou toda a banda sonora, todo o áudio do filme. Do filme. A Hobby Filmes que fez isso pra gente lá no Rio. E a sorte que o Fernando Brant ainda conseguiu ver. Ainda na conseguiu sessão, ver, né? Legal. Na sessão ainda. Aham. Dani, o que você destaca aí que vai passar Isso, aqui nesse ano. em BH? Cara, eu vou puxar um pouco de sardinha pro lado, assim. Esse ano é um ano super importante para nós, mulheres no futebol. Sim. Uhum. Não só mulheres jogadoras, mas mulheres em todas as áreas que o futebol tem, desde técnico, árbitro, a uma diretora de festival de É. cinema, que é a questão da igualdade de gênero. Então, tem uma sessão que é a sessão de futebol feminino especial, Uhum. que é o Radar, que é um curta-metragem que conta a história do primeiro time de futebol feminino depois Tá Depois aqui, ó. do Radar, decreto, um time, uma decreto nação. maluca que proibia a gente de jogar futebol. Aham. Como Que vários durou muito outros, né? tempo, né? Que durou muito tempo, eu acho que era umas coisas absurdas assim, que rolam no país. E nos chamam Guerreiras, que é um filme venezuelano Uhum. que conta a história de como o futebol modificou a vida das mulheres na Venezuela. Uhum. Os dois na mesma sessão? Na mesma sessão. Na mesma sessão, né? Tem um É. longa, sempre um Legal. curta e Aham. longa. Legal. Legal. Então é isso, faço o convite. O filme Temos de esse abertura, catálogo, Temos o né? catálogo Copa lindo. dos a Trabalhadores. Copa dos Trabalhadores, que tem uma história que é muito legal para a Copa do Mundo do Catar, em Uhum. 2022. As obras já ocupam, são vários trabalhadores migrantes, e essas pessoas chegam desses países e eles montam uma Copa do Mundo para eles. É. E o filme de encerramento que a gente estava conversando sobre ele aqui, que quando eu vi na programação, estava o título dele, Versus Atlético Mineiro e Botafogo. E eu fiquei pensando assim, mas qual Atlético Mineiro e Botafogo? É o desse ano, né? Desse ano, É o desse ano, da Sul-Americana, né? Então, como é que é essa história? O DAZN, né, que tem os O direitos. DAZN, que tem os direitos de exibição da Sul-Americana, fizeram vários vídeos. Pequenos documentários de 10 minutos sobre os jogos. da Vai ser o filme de Sul-Americana. encerramento. E vai ser um dos filmes, Um dos né? filmes de Que a encerramento. gente exibe Aham. o triunfo logo em seguida. Dani, brigadíssimo. Mas antes da gente ir embora aqui, ó. A Dani trouxe a bola, vocês já viram aqui. Essa bola temática, tá? Do Cinefute. Mas vai acabar o programa, a gente vai mostrar umas imagens, né? Não vamos acabar, não vamos deixar os nossos queridos telespectadores na fissura. A Dani trouxe o tropeiro, The Old Tropeiro, Mineirão. do Old Old school. Mineirão, o tropeiro do 13, né? Tropeiro do 13 que não tá mais do Mineirão, mas tá lá no bairro Itapuã, Vai né? estar lá. E na sessão de abertura vai ter, logo após a sessão, um bate-papo com a Eliane, contando a história do Tropeiro dos 13, com a mediação do Nenel, do Baixa Gastronomia. Maravilhoso, É maravilhoso. só amor esse cinema. Só amor esse Gente, cinema. Então fica aí o convite, Hashtag gente. Volta Tropeiro do 13. Volta Tropeiro do 13. Então vamos comer? Vamos comer. Vamos comer. Então vamos comer, vocês vão Tchau. ficar só com as imagens da gente comendo, tá? Tchau.